Pessoal, lesão corporal gravíssima agora. Artigo 129, parágrafo 2º, verifica que agora, ao contrário do parágrafo 1º, a pena não é mais de 1 a 5, agora a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Daí a classificação na doutrina de lesão gravíssima, porque elas são consideradas mais graves do que as anteriores, que já são graves. Portanto, se é mais grave do que a grave, é gravíssima. Tá? É possível que o laudo pericial aponte lesão grave e gravíssima. Então, primeira observaçãozinha aí já começa, antes da gente analisar cada uma delas, tratando de um assunto relevante. Opa, é perfeitamente possível existir ao mesmo tempo lesão grave e lesão gravíssima? É possível encontrar um laudo de exame de corpo de delito nessas condições? Sim, claro que é possível. Perfeitamente possível o laudo de exame de corpo de delito apontar lá lesão grave e gravíssima no mesmo contexto fático. Quando isso é possível? Exemplo, tá? O indivíduo, em decorrência da lesão, teve um dos braços amputados, portanto, perda de um dos membros, e, ao mesmo tempo, em decorrência da amputação desse braço, ele perdeu uma grande quantidade de sangue, ele sofreu perigo de vida. Portanto, perigo de vida com extenso sangramento é lesão de natureza grave e, ao mesmo tempo, a amputação do braço, perda de membro, é lesão gravíssima. Portanto, o crime será um só. Vai falar, mas nessa situação ele vai responder por lesão do parágrafo 1º e do parágrafo 2º? Óbvio que não. Nós já vimos isso lá na parte geral do Código Penal. Conflito aparente de normas, ele vai responder pelo crime mais grave. O crime mais grave absorve o crime de menor gravidade, de menor amplitude. Portanto, ele vai responder só pelo artigo 129, parágrafo 2º do Código Penal. Mas isso é perfeitamente possível. Quais são as situações elencadas no parágrafo 1º? Se a ofensa corporal ou a saúde resulta incapacidade. Olha a observaçãozinha que eu fiz aí para vocês comparar. Agora é incapacidade, não mais debilidade, como era no inciso 1 do parágrafo 1º. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho e não mais para as ocupações habituais. Olha a diferença aí mencionada. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho, não é mais a possibilidade de debilidade, não é mais para as ocupações habituais. Essa é a diferença entre a lesão grave e a lesão gravíssima. Tá? Então, um exemplo a diferença entre incapacidade permanente para o trabalho e a debilidade para as ocupações habituais. Na debilidade significa que você só tem uma redução. Agora aqui não, é incapacidade, significa que você não consegue mais trabalhar, você tornou-se inválido. Cuidado com isso. Esta incapacidade, ela deve ser uma incapacidade genérica e não específica, tá? Então, cuidado, é a incapacidade genérica e não específica. O que significa isso? Não é aquela incapacidade só para aquele trabalho que você desenvolvia antes da lesão corporal. É para todo e qualquer tipo de trabalho, tá? Em relação ao trabalho que você desenvolvia antes da lesão, tá? Te torna impossibilitado, por exemplo, de continuar fazendo aquilo que você fazia e, ao mesmo tempo, te torna incapacitado para fazer qualquer outro tipo de trabalho após aquela situação. É isso que gera lesão gravíssima. Portanto, não é para qualquer situação, só para casos extremos. A pessoa ficou permanentemente inválida, ela não consegue trabalhar mais em local nenhum, de forma alguma, de jeito algum. Então, o exemplo que vocês vão encontrar sempre na doutrina é a do guitarrista ou a do pianista, que perdeu a agilidade da mão ou dos dedos. Tá? Você vai falar, bom, se ele era guitarrista, ele não pode mais tocar guitarra, então a lesão é gravíssima. Não, não é essa análise que o médico legista vai fazer. Se ele era guitarrista e, em decorrência da lesão, ele perdeu a agilidade de uma das mãos,
mas ele consegue realizar outras atividades ou outras profissões. Ele pode ser advogado, ele pode ser vendedor, ele pode ser cantor, compositor, ator, ele pode ser motorista, ele pode fazer uma série de outras atividades ou ele pode desenvolver outras profissões, que não especificamente aquela de guitarrista. Agora a lesão é grave e não é gravíssima. Significa, só vai ser gravíssimo se ele não conseguir mais ser guitarrista e nem fazer nenhum outro tipo de atividade ou desempenhar qualquer outra profissão. É essa a situação. Na lesão gravíssima, o trabalho é genérico, ele fica incapacitado permanentemente para o trabalho, para qualquer tipo de trabalho. Resumindo, a vítima torna-se uma pessoa inválida. Essa é a situação. A outra lesão corporal que leva à classificação como gravíssima é se resulta em enfermidade incurável. Então veja, aqui nós estamos diante de uma situação de enfermidade incurável, ou seja, é uma alteração permanente na saúde da vítima por processo patológico, em decorrência de uma doença qualquer, ele não consegue mais obter a cura. Verifique que o legislador colocou incurável enfermidade. Tá? Então veja, é aquela hipótese de uma transmissão intencional, dolosa de uma doença em que a medicina não dispõe de meios para reverter aquele quadro clínico daquele indivíduo e eliminar a doença. Esta é a situação. Se for uma hipótese onde a medicina consegue desenvolver medicamentos que daqui a alguns meses vai levar à cura, essa lesão não é gravíssima. Vocês vão encontrar, inclusive, aí na doutrina, discussão a respeito da AIDS. A AIDS, algumas décadas atrás, se a pessoa dolosamente transmitisse, aquele indivíduo estava fadado à morte. Não haveria cura, porque não tinha remédio nenhum que curasse. Hoje já não é mais assim. Então, alguns já discutem que a transmissão da doença não leva da AIDS não leva a lesão mais de natureza gravíssima, e sim é de natureza grave. Porque hoje a medicina avançou, já tem aí coquetéis que conseguem fazer com que o indivíduo viva aí 10, 15, 20, e às vezes morre e não em decorrência especificamente da AIDS, ok? A terceira situação é se resulta perda ou inutilização. Tá? Perda ou inutilização, não mais debilidade, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Nós já falamos o que é membro, já falamos o que é sentido, já falamos o que é função. Nessa daqui vamos analisar o que vem a ser a perda e o que vem a ser a inutilização. A perda, ela vai ocorrer, ela se dá, por exemplo, pela mutilação ou então pela amputação. Qual é a diferença de mutilação e amputação? Ambas geradoras de perda. Na amputação há extirpação, tá? Elimina, retira aquele membro, ele sai do corpo, tá? Então, por exemplo, o indivíduo com um facão dá um golpe na vítima e acaba extirpando o braço daquela vítima. Agora nós estamos diante de uma mutilação, tá? Houve a perda do braço pela mutilação, a extirpação. Com a facãozada ou com a foiçada, o braço foi separado do restante do corpo. E a amputação não. A amputação, há a necessidade de uma intervenção médico-cirúrgico para salvar a vítima de uma agressão e impedir com isso consequências mais graves, tá? Então, o indivíduo lá, o agente, o sujeito ativo, vai lá e dá uma facada, tá, dolosamente na perna da vítima. E com essa facada, acaba provocando lá uma gangrena. E o médico, para que esse indivíduo não venha a óbito, tem que amputar a perna daquela pessoa. Portanto, agora não foi a facada por si só que retirou, que apartou a perna do restante do corpo. Portanto, agora foi uma intervenção médico-cirúrgica,
em decorrência da facada para evitar uma situação mais gravosa. Agora, a amputação. Então, mutilação é uma coisa, amputação é outra, mas ambas estão vinculadas à perda de membro, sentido ou função. E a outra hipótese existente aí é a inutilização. Na inutilização é a permanência ao corpo do membro, sentido ou função, mas agora sem condições nenhuma de realizar as suas atividades próprias. O indivíduo continua com o braço aqui no corpo, mas o braço fica lá pendurado sem nenhuma mobilidade, ele não consegue usar o braço para mais nada. Fica ali só de enfeite no corpo, mas não há mais utilização alguma. Coloquei, ou vou passar aí para vocês algumas situações, tá? Que é essa aí do indivíduo ficar com o braço, tá? Mas sem nenhum movimento no braço, ou o mais comum que vocês verificam aí, que em decorrência da lesão corporal, a pessoa ficou paraplégica, ficou aí numa cadeira de rodas, ou ficou na cama. O corpo está todo lá, mas sem nenhuma utilização. Ou não utiliza-se mais as pernas, ou não utiliza a perna, braço e etc., porque está paraplégico, ok? Essas são as hipóteses aí mencionadas. Em relação a membro, sentido e função, nós já mencionamos, os membros são os braços e as pernas, sentidos são aqueles 5, tato, olfato, paladar, visão e audição, e a função, reprodutora, excretora, mastigatória, respiratória e por aí afora, ok? Cuidado, tá? Porque a extirpação de um dedo, tá? Leva a lesão grave, debilidade permanente. A extirpação de um dedo, nós falamos no parágrafo 1º, leva a lesão de natureza grave, exceto se a extirpação for do dedo polegar. Tá? O dedo polegar leva a lesão de natureza gravíssima. Ah, senhor, mas não é um dedo só? Mas o dedo polegar é o único que tem a função de pinça, tá? De realizar esse movimento. Portanto, sem ele, você não consegue mais ter a mesma utilidade que você tinha da mão. Você vai perder essa função de pinçar, portanto, o entendimento é que o polegar leva a lesão gravíssima, ainda que ele tenha sido o único a ser extirpado, ok? Cuidado com isso. Já a extirpação da mão, tá? Da mesma forma, leva a lesão gravíssima, inutilização. E a do braço também, mas agora pela perda de membro, ok? A utilização de prótese não exclui o crime em análise. A utilização de prótese não elimina a lesão de natureza gravíssima. Já o reimplante, tá? Se ele ocorrer de imediato e conseguir recompor, trazer a situação anterior à função daquele membro, aí sim se classifica por uma modalidade mais branda, tá? No caso pode ser aí a lesão grave, ou dependendo da situação até a lesão gravíssima, tá? Então veja, a utilização de prótese não elimina o crime, não deixa de ser gravíssima. Mas se você cortar lá, extirpar o braço de uma pessoa com facão, pegar o braço de um indivíduo, levar ele para o médico e o médico conseguir reimplantar o braço nessa pessoa e ele conseguir ter a mesma mobilidade que ele tinha antes ou uma mobilidade reduzida, a lesão pode ser leve ou pode ser grave, ok? Então cuidado com esses detalhezinhos que eles são importantes. No caso da cegueira de um olho ou da surdez de um ouvido, a lesão é grave. Mencionamos lá anteriormente, havendo duplicidade, eliminando um e o outro permanecendo intacto, você tem a lesão de natureza grave, tá? Deve ocorrer, no entanto, a lesão gravíssima se houver a perda de ambos, tá? Ou restar uma pouca capacidade ou a inutilização em relação ao outro, tá? Então veja, você perdeu um ouvido, tá? E do outro você ouve apenas um pouco de som e distorcido. A lesão é gravíssima, tá? Não há menor dúvida em relação a isso. Você perdeu um olho, mas em relação ao outro você só vê vultos. É óbvio que nessa situação você perdeu um,
e reduziu bastante a capacidade do outro, a lesão é considerada gravíssima também. Quanto às funções respiratória e circulatória, não dá para falar em lesões gravíssimas, né, gente? Porque a perda ou a inutilização da respiração ou da circulação sanguínea leva o indivíduo à morte, tá? Portanto, não dá para se falar em lesão gravíssima quando a perda é de função ou de circulação nas condições impostas do parágrafo 2º, porque aí nessa hipótese ele vem a óbito, ok? O mais comum em relação às funções é quase sempre a reprodutora e às vezes a mastigatória, mas a reprodutora é a mais comum. Portanto, é a perda lá dos testículos, é a perda do pênis, é a perda do ovário, são situações que o indivíduo acaba tendo essa perda aí de forma permanente e não há muito mais o que fazer, tá? A próxima hipótese que leva à lesão gravíssima é se a ofensa corporal à saúde resultar debilidade permanente. E depois a última, sim, será a hipótese do aborto. Pessoal, vamos lá, em relação à debilidade permanente, torna-se necessário a análise de alguns requisitos. Veja, se resulta deformidade permanente, o dano, a deformidade, nesse caso, deve ser o dano, e os requisitos são estético, tá? O dano precisa ser um dano também de certa monta, precisa ser também permanente. Vamos fazer uma análise desses requisitos exigidos em relação ao inciso 4º, se resulta deformidade permanente. Então, se dá ofensa corporal à saúde, resulta deformidade permanente à vítima. Essa deformidade permanente, você precisa verificar, esse dano foi estético? Então vamos lá, o que vem a ser o dano estético? O dano estético é a perda da beleza, né, pela marca deixada no corpo da vítima, tá? Então, uma lesão extensa, com uma cicatriz larga, é óbvio que vai afetar a beleza da vítima. Então, esses cortes considerados aí profundos, né, com grandes e fortes cicatrizes, leva ao dano estético, não resta a menor dúvida quanto a isso. A queimadura, quando você vê a pessoa que foi queimada, portanto, ou com fogo, ou com ácido, você verifica que ela é submetida a 10, 15, 20 cirurgias reparadoras e ela continua ainda com um dano estético aparente. Portanto, isso não consegue ser eliminado, tá? O arrancamento do globo ocular é a mesma situação. O arrancamento de uma orelha ou de parte de uma orelha são danos visíveis, são danos estéticos que levam o indivíduo a esta situação, tá? É óbvio que nesse caso haverá sempre, para comprovar esse dano estético, um laudo. Em todas essas hipóteses há laudo, é crime que deixa vestígio e grandes vestígios. Mas cuidado, tá? Quando o laudo não vier com fotos ilustrativas, se você estiver advogando aí, tirem fotos da vítima, óbvio, com autorização dela, para instruir esse laudo, para instruir o processo, tá? Porque o juiz, na audiência em primeira instância, ele vai ter contato com a vítima, mas a partir dos recursos, os desembargadores e os ministros não têm mais, tá? Portanto, ele não consegue visualizar a extensão desse dano estético para determinar a gravidade da lesão aí, tá? Então isso é importante. Além de estético, esse dano precisa ser, essa deformidade é um dano, né, permanente, precisa ser de certa monta. O que significa isso? Não pode ser, é óbvio, uma lesão, uma cicatriz de meio centímetro, tá? Precisa ser algo proporcionalmente grande, precisa ser algo extenso, largo e etc. No caso aí de lesões, precisa ser algo de certo vulto, tá? De forma
que acabe provocando uma razoável diminuição da beleza. E não é uma simples redução da beleza, é uma razoável diminuição da beleza, ou seja, afeta sensivelmente a aparência daquela pessoa. E da mesma maneira, precisa, além desse dano ser estético, de certa monta, ele precisa ser permanente. Portanto, é aquele dano, é aquela deformidade que não desaparece pelo passar do tempo, tá? Não é aquele dano que daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos, ele vai desaparecer naturalmente, tá? É aquele que vai permanecer enquanto a pessoa estiver viva. E cuidado, tá? A correção estética não afasta a qualificadora, tá? A pessoa foi lá e submeteu-se a uma intervenção cirúrgica e desapareceu a cicatriz que ela tinha no rosto, no braço, na perna e etc. Isso elimina a gravidade da lesão? É óbvio que não. Apesar de haver divergência na doutrina, o que predomina é que nessa situação, se fosse o entendimento que, submetendo-se a uma correção estética, desclassificaria para uma lesão grave ou leve, ficaria o sujeito ativo a critério ou nas mãos da vítima. Tá? Ela, olha, enquanto ele não for condenado, eu não vou fazer a reparação estética. Na hora que ele for condenado, que ele já tiver executado a pena, eu vou lá e faço. Então, há uma certa divergência na doutrina quanto a isso, mas o que predomina é que a correção estética não afasta esta qualificadora da lesão gravíssima. E é preciso ainda que essa deformidade, ela seja visível. E aí é uma situação bem complicada, pessoal. Porque visível significa atingir todas as partes do corpo que possam ser vistas por outro, inclusive quando a pessoa está em traje de banho. Levando em consideração que os trajes de banho hoje são extremamente minúsculos, praticamente todas as partes do corpo serão visíveis. É óbvio que em algumas partes em algumas partes do seio isso não será visível nunca, nem quando está com roupa de banho. Tá? A sola do pé não será um local de fácil visibilidade, e não é o meu caso, mas, por exemplo, o couro cabeludo, para aquelas pessoas que têm cabelo farto, também não haverá a aparência aí. Mas são poucos os locais do corpo, tá, em que hoje não fica aparente, levando em consideração que as roupas estão cada vez mais diminutas, ok? Então esse requisito, ele elimina muito pouca situação, muitos poucos lugares do corpo em relação a isso. E a outra hipótese é que precisa ser vexatória, ou seja, a lesão deve causar má impressão nas pessoas que olham para aquela vítima, tá? Essa má impressão, ela está se relacionada a tal modo, tá, que a vítima, quando as pessoas olham para ela se sente incomodada. Ela acaba não expondo o corpo exatamente para evitar essa situação constrangedora, essa situação de vexame. Portanto, essa deformidade precisa ser considerada, trazendo isso para um termo mais coloquial, ela precisa ser considerada feia, ela precisa ser considerada chamativa da atenção. É óbvio que não vai ao extremo de achar que precisa levar a vítima a uma situação de monstruosidade. Não precisa parecer um monstro, mas precisa ser aquela ofensa, aquela lesão que chama atenção, que todo mundo olha e quando olha faz aquele sinal, aquela cara de nossa, coitada, de forma que a pessoa evita se expor para não ser submetido a esse constrangimento, ok? E por fim, aí agora sim, o nosso quinto e último hipótese de lesão gravíssima é se da ofensa corporal à saúde resulta o aborto. Agora aqui, ao contrário da que nós vimos no parágrafo primeiro, aqui não acelera o parto, aqui resulta no aborto, ou seja, o aborto deve ter sido consequência culposa do ato agressivo. Olha de novo aí a lesão gravíssima sendo exclusivamente pré-ter-dolosa. Então a minha intenção não era de forma alguma provocar o aborto,
A minha intenção era só de lesionar a pessoa, mas a lesão foi tão grave que em decorrência dela ocorreu o aborto. Portanto, a lesão é atribuída a título de dolo, mas o aborto é atribuído a título de culpa, ok? Então veja, a lesão gravíssima aqui, ela é exclusivamente pré-dolosa. Caso contrário, se não fosse assim, nós não teríamos a hipótese mencionada no parágrafo 2º, porque nós estaríamos diante de uma situação de aborto sem o consentimento da gestante, está lá no artigo 125 do Código Penal. Tá? E cuidado com relação a essa questão. O agente deve conhecer a condição de grávida da vítima, para evitar a responsabilidade objetiva, que nós já discutimos lá na parte geral. Portanto, ele precisa saber que a vítima está grávida e ainda assim realiza o ato de lesioná-la. Portanto, cuidado com essa situação. Então veja, o quadro que a gente acaba tendo para distinguir uma coisa da outra. Se você tiver dolo na lesão, mas culpa no aborto, situação de pré-ter dolo, nós estamos diante de lesão corporal gravíssima. Se você tem dolo no aborto e culpa na lesão grave, aí nós temos o aborto agravado pelo artigo 127 do Código Penal, ok? Cuidado com isso, pessoal, atentem-se a isso, dá uma analisadinha melhor lá nos artigos, faça a comparação e complementa na doutrina. Abraço a todos.